Salve, irmãos e todos os amigos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um vídeo, meditando na Palavra de Deus, compartilhando com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, me instruído. E hoje, o Espírito Santo tocou o meu coração, nesta noite que estávamos orando, no Salmo 1, um Salmo de número 1, que nos traz muitas instruções. Então hoje nós iremos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho, no Salmo de número 1. O livro dos Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu vejo assim que a palavra de Deus, ela nos aconselha em tudo que nós devemos fazer. No Salmo de número 119, no versículo 24, nos diz: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselhos. Eu vejo nesse Salmo de número 1, um salmo rico de conselhos e instruções para a vida do cristão. Começando então pelo versículo 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é ímpios? Qual o significado da palavra ímpio? Ímpio é uma pessoa desumana, é uma pessoa sem piedade. É uma pessoa que ela tem amor próprio. Ela não consegue demonstrar amor pelo seu próximo. É uma pessoa fria, calculista, desumana. Então, é bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem, é o ser, vivente, que não anda segundo o conselho do ímpio, que não recebe instruções de ímpio. A gente atentar para o conselho dos ímpios é nós enxergarmos as coisas somente pelo ponto de vista carnal. Porque o ímpio não consegue ser espírito, ele consegue ser carne. Ele não consegue ter uma visão além do que aquilo está mostrando. Então, mais do que feliz é o homem que segue os conselhos de quem? Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é os nossos conselhos. E será mais do que feliz o homem que atentar para os conselhos da palavra viva, aquela que pode dar a vida, aquela que liberta, aquela que demonstra e mostra o caminho certo a seguir. Continuando, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Vamos entender o que é o caminho dos pecadores. Vamos ver o que é o caminho do justo. O caminho do justo é um caminho estreito, mas o final do caminho está o céu, está a vida eterna. Em Mateus capítulo 7, versículo 14, nos diz assim: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se o caminho do justo é um caminho apertado, mas leva à vida, então quer dizer que o caminho do ímpio leva à morte. Então também é mais do que feliz aquele que se distancia do caminho do ímpio, que se distancia em fazer o mal, se distancia em andar errado, em andar em pecado, em andar desumanamente, porque se ímpio significa desumano, Então, bem-aventurado é o justo, aquele que anda num caminho apertado, que encontra dificuldade, que encontra preconceito, que encontra escárnio, mas que não se desvia dos caminhos de Deus. Permanece firme, independente da situação que está passando, independente se as coisas estão apertando. Ele segue firme, olhando para frente, olhando para Cristo,
no caminho estreito, num caminho apertado, num caminho a qual a gente tem que olhar menos para a gente e deixar que o Senhor venha sobre nós, né? Olhar menos para as nossas vontades e pensar qual é a vontade do Senhor na minha vida, né? É ser menos de nós para ser mais de Cristo, ter os pensamentos de Cristo, né? É muitas vezes nós abrir mão da nossa vontade para procurar fazer a vontade do Pai. É um caminho estreito, é um caminho de lutas, de perseguição, de afrontas, de muitas batalhas espirituais. Para quem é espiritual vai entender do que eu estou falando. Mas uma coisa eu digo, não desista. Não olhe para trás, porque o caminho estreito, ele leva à vida eterna e vai valer a pena. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor significa zombador. Zombador. O que me traz, e que eu achei muito interessante, num estudo que eu vi, num livro até de um pregador abençoado de Deus, né, que escreveu um livro, e ele citou, né, ele comentou sobre esse versículo 1 do Salmos 1. E o que eu achei mais interessante foi que ele comentou que Pedro, ele se sentou na roda de escarnecedores. Pedro, o discípulo de Cristo, se assentou na roda dos escarnecedores. E sabe o que aconteceu quando ele se assentou na roda de zombadores? Ele negou Jesus. Em Lucas, capítulo 22, versículos 55 ao 57, eu vou ler para os irmãos. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Esse acontecimento foi quando Jesus, né, foi preso, né, foi capturado, foi levado para julgamento, quando Jesus foi padecer por nós. E Pedro, os discípulos estavam assustados. Pedro estava acompanhando o mestre de longe, meio que escondido, não sabia o que ia ser. De repente ele vê uma fogueira, ele vê pessoas sentadas ali, ele se achega e senta junto com eles. Ele sentou no lugar errado, sentou na roda dos escarnecedores. Sabe lá o que eles estavam dizendo, né? Sabe lá se eles não estavam dizendo: aí vai o rei dos judeus, de repente zombando do Senhor Jesus, da situação em que o mestre estava passando. E Pedro foi e sentou-se no meio deles, para se camuflar, para se esconder. Aleluia. E que Pedro faz? Ele nega Jesus. Quando nós nos juntamos com pessoas que são escarnecedoras, que zombam, nós acabamos negando Jesus. Mas, irmã, me explica um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, irmãos, você se assenta, ou você vai na casa de alguém, você vai num almoço, você vai numa janta, você vai numa festa, e na roda onde você está, na roda de pessoas, e muitas vezes acontece isso em pessoas que se dizem cristã, eu digo isso por experiência própria, e você está ali no meio e geralmente começa um falando do outro. Ah, você viu fulano? Você viu a irmã tal? Ah, ela não sabe fazer as coisas. Você viu o pastor? Não gostei da atitude dele. E começam naquele momento a escarnecer, a zombar, a falarem mal uns dos outros. Se você participar disso, você estará negando a Jesus também. Porque quando nós falamos mal e propagamos mentira e propagamos fofoca do nosso próprio irmão, você está falando mal de Jesus. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, se você passar por uma situação dessa, você simplesmente, irmão, mantenha calma, seja educado e se retire
deles. Se retire, porque mais do que feliz é o homem que não participa da roda dos escarnecedores. Este Salmo de número 1, realmente, ele é incrível. A palavra de Deus, ela é incrível. Só erra, irmãos, quem não conhece a palavra. Porque aqui nos deixa várias instruções para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos não ser santos, porque não somos santos, mas procurar buscar santidade para agradar o Senhor. Vamos continuar então. Antes de você assentar na roda dos escarnecedores, no lugar aonde não dá fruto, aonde o fruto é mentira, o fruto é zombaria, o fruto é escárnio, o que você pode fazer? Primeiro se retirar e depois, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes de você ficar ali zombando do seu próximo, vá para sua casa, abra sua Bíblia, comece a meditar na palavra de Deus, uma palavra que te liberta, uma palavra que te dá vida, uma palavra que pode te santificar através do Espírito Santo e te mostrar o caminho da salvação, o caminho de vida, vida eterna. Aquele que medita na palavra de Deus acaba por aprender as palavras do Espírito Santo. Aí quando você se pronunciar, não será mais as suas palavras, mas serão as palavras daquele que te enviou. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós não juntamos sabedoria humana terrena, porque a palavra de Deus, ela se abre para nós, e nisso o Espírito Santo vem e trabalha nas nossas vidas e começa a nos ensinar as coisas do Espírito. E essas coisas do Espírito é que nos faz crescer, é que nos faz sermos outra pessoa, é que nos faz nós deixarmos o velho homem e começar a ser uma nova criatura diante de Cristo Jesus. Esta palavra que vai nos ajudar a frutificar, a darmos frutos e frutos bons. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, como diz em Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho para chegar até Cristo.